Olá! Hoje vou conversar com você sobre a arte Rimpa. Acredite, essa foi a arte japonesa que virou até motivo de tatuagens, filmes, mangás, animes e muito mais. Fique comigo para ver mais sobre esses artistas das artes visuais japonesas. Ah! Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado! Ela se chama Rimpa. É um termo moderno que se refere a um estilo distinto das artes visuais japonesas que surgiu no início do século XVII e que se estendeu até os dias atuais. As artes visuais japonesas, que foi intitulada como a escola Rimpa, inclui representações ousadas, exageradas ou puramente gráficas de motivos naturais, bem como interpretações formais de personagens fictícios como os poetas e os sábios. Por trás da sensibilidade das artes visuais Rimpa está uma tendência à simplificação das formas e o esforço, alcançados através de um processo de exagero formal. E o que significa esforço nas artes visuais? É uma técnica de representação na arte que faz você olhar a forma de uma perspectiva diferente da natural. Um exemplo desse tipo de imagem, e você vai notar, é usado nas lentes das câmeras GoPro. Essas lentes distorcem a imagem para que amplie a visão do espaço filmado. Então, você nota uma pequena distorção da imagem real. Os representantes que se sobressaíram das escolas de artes visuais japonesas tiveram inovações técnicas marcantes em seu repertório. Ao contrário dos rimpas mais antigos que se distanciam um pouco da tradição, porém, os que se sucederam assumem-se no substrato literário e poético tradicional do movimento e a cultura refinada da corte Heian. Não foi usada pelos pintores e calígrafos rimpa como tema ou base para um renascimento das artes visuais japonesas. Um dos temas da arte tradicional chinesa é o bambu. Aqui, nessa arte visual japonesa, recebe um tratamento distinto nesta versão das 4 estações. Bambus maduros com bambus jovens e densos, brotos de bambu afilados agrupados vagamente na superfície deste par de telas, com violetas e buchinhas de gramados agrupados perto das bases dos caules. A partir da direita, as estações progridem da primavera ao inverno, embora os ramos jovens de bambu que se dobram como se levados pelo vento acabam unificando a composição. As plantas de bambu mais altas se elevam acima do plano da imagem, enquanto as hastes das plantas mais jovens são podadas na parte inferior. Isso, junto com a falta de aglomerados densos de folhagem e a névoa distante sugerida por uma sobreposição dourada clara no fundo, dá a impressão de espaço. O artista parece ter colocado características mistas de diferentes espécies de bambu como efeito decorativo. Então, suas tradições estão quase no oposto aos trabalhos que aconteciam na Europa, que se dedicam a temas religiosos, como fazer retratos de bispos, reis, grandes feitos de imperadores em guerras. De volta à trajetória das artes visuais japonesas, de qualquer forma, havia consciência nessa alteração das técnicas e muitas vezes eles se acompanhavam nesse processo. A estética rimpa, tradicionalmente é considerada como tendo se originado no final do século XVI e início do século XVII, deve, na verdade, remontar muito antes disso, devendo ser muito mais antiga. Podemos avaliar uma busca às suas raízes na Yamato-e, pintura em estilo japonês, no final do período Heian que durou entre 794 a 1185, uma categoria mais ampla de arte da qual Rimpa, mesmo em suas manifestações posteriores, não pode ser separada da estética Yamato-e. A representação estilizada da paisagem nas pinturas japonesas medievais, por exemplo, pode ser vista como um panorama do que estaria por vir na Rimpa. O arredondamento das colinas desenhadas, o achatamento das formas, as faixas estilizadas de neblina ou nuvens e a aplicação extravagante de ouro, prata e pigmentos minerais, sem mencionar as representações obviamente mais precisas de árvores e plantas floridas em cenários oníricos. Tudo por trás do estande deve ser o que hoje chamamos de estética rimpa. Algumas escolas se tornaram importantes nos estudos das artes japonesas, uma delas é a Tosa. Em geral, a escola Tosa se concentra em temas da literatura tradicional japonesa e trabalhava de uma maneira colorida de Yamato-e, enquanto Kano, outra escola importante, dominou as técnicas de pincel chinês para retratar temas que dialogavam com os confucionistas, taoístas, budistas dentre outros. Ambos criaram trabalhos sobre pássaros e flores,
mas as pinceladas e cores distintas de cada escola eram facilmente distinguíveis, pelo menos até o século XVI. Mais tarde, os artistas Kano expandiram seu repertório para abranger toda a gama de assuntos de Yamatoi, que cercam os artistas japoneses até hoje. Essa é uma pequena parte da história das artes visuais japonesas Rimpa. Se esse vídeo bombar em visualizações, eu prometo trazer mais sobre esses trabalhos fantásticos. Essa é uma pequena parte da história das artes visuais japonesas Rimpa. Se esse vídeo bombar em visualizações, eu prometo trazer mais sobre esses trabalhos fantásticos. Então, olha só! Vou deixar para você alguns nomes na descrição do vídeo. Assim você também poderá pesquisar mais sobre as artes visuais japonesas Rimpa. Pode apreciar mais destas pinturas medievais como as